você puder, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. Depois você vai procurar Efésios 5:18. Então a sequência é parecida, é 4:18 do Evangelho de Lucas e 5:18 da carta de Paulo aos Efésios. Certo, meus amados? E eu quero dar sequência a esta palavra que Deus tem ministrado ao meu coração no finalzinho do ano de 2023 para 2024. Iniciamos então 24 falando sobre a igreja e o seu ministério, a igreja e o seu chamado, a igreja e a sua vocação, a igreja e a sua direção, o seu discernimento do que ela precisa fazer e realizar em nome de Jesus. Queridos irmãos, por que isso, amados? Preste atenção aqui, eu tenho falado constantemente. Há propósitos muito claros do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. O trabalho de Satanás é tentar tirar isso do nosso foco, é tentar de alguma forma atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. Porque se você não tiver nenhum plano, nenhum projeto, nenhum propósito divino, óbvio, né, para a sua vida, querido, Satanás ainda não se importa muito. Não se importa muito. Agora, quando você entendeu o plano dele, de Deus, para a sua vida, então haverá sim, sem dúvida nenhuma, momentos de guerra, de tribulação. Mas fique firme, fique firme. Amém? Amém. Há um plano, há um projeto de Deus para a sua vida. E não abra mão disso em nome de Jesus. Não abra mão do projeto de Deus para a sua vida. Não abra mão. Também eu tenho falado constantemente que há um projeto não apenas individual de Deus para a sua própria vida, mas há um projeto de Deus para essa comunidade, para esses irmãos que se reúnem aqui. Por que isso é importante, irmãos? Preste atenção. Não sei se você já ouviu falar sobre divisão de igreja, espírito faccioso. Uns preferem Paulo, outros Cefas, outros preferem Apolo, outros mais crentes, entre aspas, né, preferem Jesus. Para mim a pior categoria é aqueles que batem no peito para dizer eu prefiro Jesus, porque eles não estão desejosos em se submeter a nenhuma liderança. Fecha o parênteses porque não tem nada a ver com a mensagem. Mas, amados irmãos, se nós, igreja, preste atenção, não tivermos um propósito único, qualquer um que tiver um propósito, uma ideia, e não vencer, entre aspas, a sua ideia, a sua opinião, haverá divisões. Portanto, amados, louvemos a Deus e para que você e eu continuemos intercedendo, clamando a Deus, para que nunca falte uma palavra profética nos lábios daquele que Deus tem levantado. Hoje estamos nós aqui, amanhã pode vir outro. Mas não pode faltar orientação de Deus, porque senão, amado, a igreja entra em bancarrota. A igreja entra em divisão, em espírito faccioso. E às vezes levanta-se famílias como de Coré para tentar de alguma forma minar a autoridade que estava sobre a vida de Moisés, mas o Senhor trata com esses, nós não tratamos. É Deus quem faz essa atividade, essa obra. Amém, querido? Amém. Por isso nós temos propósito, por isso nós andamos por meio de um propósito. Ah, mas não é bem assim. Bom, há muitas outras igrejas ou ministérios que trabalham da sua forma e a gente respeita essa multiforme maneira, né? Vamos pensar assim, né? Que Deus age, mas nós temos um plano, nós temos um propósito. Deus chamou a mim e a você para que sejamos promotores de paz, da cura dele, para que assim manifestemos o reino dele, não apenas para Florianópolis, mas para todo mundo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Eu falei aqui já sobre a primeira mensagem, crescer espiritualmente. A segunda sobre amar a Deus acima de todas as coisas. A terceira sobre amar ao próximo como nós nos amamos. A quarta sobre a importância da presença de Deus. E na quinta e sexta mensagem, é uma só, foi o nosso chamado, né? A igreja chamada para adorar ao Senhor. E eu citava aqui o texto de João 4, que fala sobre adorarmos a Deus em espírito e em verdade, né? Não sei se vocês acompanharam, mas está lá no YouTube as mensagens. Essa também terminada aqui vai para o YouTube também. E eu falei muito, e até citei isso na última mensagem, propositalmente, que se nós adorarmos a Deus apenas em verdade, é um avião com uma asa só. Ele é avião, mas só tem uma asa, não vai longe. Mas se adorarmos a Deus apenas no Espírito, sem verdade, sem Bíblia, de novo é apenas um lado dessa asa. E propositalmente eu terminei a mensagem domingo passado falando sobre isso,
porque eu quero falar dessa outra asa agora, sobre a necessidade de nós entendermos a responsabilidade, a seriedade do nosso chamado para sermos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós precisamos disso, porque senão daqui a pouco ficamos apenas como teólogos e discutimos a Bíblia e falamos dela e interpretamos as vírgulas, os pontos de interrogação que ela tem, mas se não há Espírito Santo movendo isso, queridos irmãos, vai ser como só um sonzinho lá que tire, mas não faz efeito nenhum. O que faz a transformação, e é talvez a maior diferença, né, entre nós e o diabo, porque eu quero te falar uma coisa, se você não sabe, se tem alguém que conhece muito Bíblia, é diabo, viu? A ponto que ele vai tentar Jesus usando Bíblia, a ponto que ele vai falar alguma coisa e vai citando a Bíblia, porque ele conhece, só tem uma coisa que ele não tem. Ele não tem o Espírito de Deus, nós temos. E é isso que faz a diferença. Porque eu posso ler a Bíblia de ponta a ponta, estudá-la, interpretá-la, lê-la e também de alguma forma passar para outros estudantes dessa mesma Bíblia, mas se eu não tiver o Espírito Santo, é só blá blá blá, é só palavra que não faz efeito de nada. Portanto, eu preciso entender a verdade, mas eu preciso também entender o que é ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa realmente, não apenas voar, né, nos mais altos céus espirituais, mas para que eu possa mergulhar nas mais profundas águas do Espírito também, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido? E é sobre esta verdade que eu quero trazer e chamar a sua atenção para hoje, em nome de Jesus, porque nós precisamos identificar as razões, né, pelos quais nós só podemos servir autenticamente, sinceramente ao Senhor, se formos cheios do Espírito, se formos dotados pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Você já viu, por exemplo, barulho de trovão? O que resolve barulho de trovão para a semente? Nada. Agora, quando chove aqui na orvalho, aquela chuva calma e suave, aí haverá pão, haverá alimento, aí haverá abundância sobre as colheitas. É ou não é? O mesmo, escute bem, o mesmo serve para nós, povo de Deus. Só trovoada, só eu gritar ou bater aqui na mesa, querido, não resolve de nada. Mas a água é o que faz a diferença, em nome de Jesus. O que adianta ter muita fumaça, se o que purifica é o fogo? Então não adianta ter apenas sinais de fumaça, o que importa é o fogo, em nome de Jesus. É sobre estas coisas que nós precisamos entender, amado, a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu creio que a igreja hoje, ela está muito, de alguma forma, tem aqui barulhento, no bom sentido da palavra, não é no sentido ruim. No sentido ruim é processada, né? Mas no sentido bom. Mas às vezes eu fico pensando, um barulho sem transformação, sem mudanças radicais na vida, não resolve nada. Não resolve nada. O que vai causar mudanças, transformações, é justamente as ações do Espírito Santo. Eu já citei aqui anteriormente, principalmente Atos, né? Que acho que a melhor interpretação não é Atos dos Apóstolos, né? Mas me parece Atos do Espírito, porque o Espírito vai direcionando todas as coisas a partir daquele capítulo 2 do Pentecoste. E se você é um leitor da Bíblia, você já reparou na vida de Pedro o que é antes de Atos 2, o que é depois de Atos 2 na vida desse homem? Primeiramente, esse homem, ele tem uma certa energia, ele é meio sanguíneo, ele corta a orelha da turma, ele se pronuncia primeiramente, ele fala coisas que são reveladas de Deus, e daqui a pouco ele tem que ser repreendido por Jesus. Esse é o Pedro, está lá no texto bíblico, né? Se você gosta de ler a Bíblia, você já leu os episódios desse homem. Para mim, eu acho que o mais emblemático é quando ele, entre aspas, quer seguir Jesus, mas se cuidando, porque Jesus foi preso, ele é um dos únicos que foi atrás para ver alguma coisa, mas ele vai atrás e veja que até uma criada repreende ele fica com medo de criada. É o que a Bíblia diz: ei, você fala como eles, você é um galileu, você é um discípulo dele. Ei, nem conheço o cara, o que é isso? Você está fora. E de repente o galo cantou. Veja que ele está, entre aspas, seguindo Jesus, né? Cuidando ali onde está Cristo, mas um homem com medo. Veja que ele está tão preocupado consigo mesmo, que ele está até, inclusive, se aquecendo, né? Está frio o negócio hoje, né? Jesus está morrendo, mas está frio. Vamos aquecer com a galera aqui, né?
Amado, para mim esses episódios de Pedro sem o Espírito é muito emblemático de homens que falam em nome do Senhor, de homens e mulheres que dizem andar com o Senhor, porque de fato ele estava olhando, né, aonde Jesus estava, mas ele estava até tomando cuidado para ficar quietinho, né, para não se resfriar, afinal de contas está frio, né? Vamos lá, tomar cuidado para não pegar um resfriado aqui em Jerusalém. Agora, o que é Atos 2? Aquele momento que o Espírito Santo vem naquele cenáculo, naquele ambiente com 120 pessoas, e de repente aqueles homens foram tomados de um poder, de uma graça, de algo sobrenatural, a ponto que quem passava dizia: esses homens estão bêbados a essa hora. Mas Pedro agora levantou de novo a voz, diferentemente da outra vez, dizendo: eu não o conheço. Ele diz: esses homens não estão bêbados a esta hora do dia. Não, mas o que está sobre eles é aquilo que profetizou Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Olha que diferença, que aquele homem que tinha medo da criada, agora chega para o Sinédrio, para os fariseus e saduceus, e diz o seguinte: julguem vocês o que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Como é que o homem, há poucos dias, com medo de uma mulher criada, uma empregada que não podia lhe fazer mal nenhum, agora ele chega para os soldados, para os detentores da lei e diz: vocês julgam o que é mais lícito, obedeço a Deus ou obedeço aos homens? Querido, como é que pode essa ousadia em tão pouco tempo? O poder do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo fazendo. Aleluia! Isso é só um caso. Pega os demais, os discípulos, os demais, os outros 11. Esse aqui para mim é algo assim, fantástico de ver. Que meninice. Chega a mamãe de um deles dizendo: ó Jesus, quando o Senhor subir em reino, bota meu filhinho à tua direita, meu filhinho à tua esquerda. Caramba, os homens barbados tem que pedir para a mãe, pedir para... Faz sentido. Quem disse que não faz sentido? Não, porque eles não têm o Espírito mesmo. Agora esses mesmos homens que estavam pedindo para a mãe, pedir para Jesus, para botar na direita, para botar na esquerda, agora está dizendo o quê? Olha, nós não somos, nós estamos transtornando o mundo com o poder do Espírito Santo que está derramado sobre a vida daqueles homens. A ponto de que está lá o texto, em Atos 17, aqueles que estão transtornando o mundo também chegaram até aqui. Como é que pode? A mamãe intervindo, daqui a pouco aqueles mesmos homens agora estão abalando o mundo daquela época. Sabe por quê, irmãos? Por causa da ação do Espírito Santo. Se antes eles estavam preocupados quem senta à direita, quem senta à esquerda, agora eles estão dizendo o seguinte: olha, eu considero tudo como esterco, a fim de que eu ganhe Jesus. Esses mesmos homens, essas mesmas pessoas, a ponto de que o texto que nós temos colocado como um lema para nós, como um propósito para a nossa igreja: olha, vocês serão enviados como ovelha no meio dos lobos. Agora não faz mais, não vou ficar mais me importando. Tem que chamar a mãe, pedir para a mãe, botar na direita, mãe, pede para Jesus botar na esquerda, lá na cadeira, lá, mestre, né, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, aqui do lado do outro, né? Não, agora não, eu entendi de que agora eu quero abrir mão de tudo por amor a Cristo. Meu alvo é Ele. Aleluia. Como é que pode alguém chegar e dizer: Senhor, eu não estou mais me preocupando com as tuas bênçãos, se tu vai me abençoar, se tu não vai, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou. Eu quero estar contigo. Só podemos chegar nesse nível pelo poder do Espírito Santo. Senão não. Senão não chega mais. Aleluia. Amém ou amém? Amém. Por isso, amado, nós precisamos entender a nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja. Está com o texto aberto aí? Sim. Lucas 4. Olha o que diz o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E depois em Efésios 5, versículo 18, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esses dois textos serão apenas como base para nortearmos esta mensagem. Seja cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, a igreja e a sua missão, a igreja e o seu ministério, a igreja e o seu chamado, é
sobre isso que nós estamos falando. Como a igreja, ou como eu e você, melhor dizendo, que eu acho que fica mais pessoalizado se eu falar assim, né? Como é que você, ou eu, vamos ser promotores de paz, promotores de cura, manifestarmos o reino de Deus? Como você e eu vamos libertar oprimidos, cativos com a pregação desse evangelho? Como você e eu vamos confrontar o pecado e confortar o necessitado? Como? O Espírito do Senhor está sobre mim. Assim inicia o texto. Porque se você quiser lançar qualquer tipo de palavra, ou quiser chegar lá para a paz igual uma guerra, em teu nome, você vai apanhar. Ah, vai. Não, vamos apartar esse negócio, sabe que a turma não deixa disso, né? Vamos apartar isso aqui. Se você chegar lá no meio, é capaz de tomar uma bordoada também. Agora, pelo Espírito do Senhor, você levanta a mão, você brada e o inferno cai. Aleluia. É diferente. É muito diferente. Se você quiser ir no impulso humano para fazer alguma coisa, você será derrotado. Agora, quando o Espírito do Senhor está sobre ti, então Ele envia a mim e a você para colocar então, em liberdade os oprimidos, para que verdadeiramente o cativo encontre liberdade, em nome de Jesus. Caso contrário, queridos, impulsos humanos, reações humanas, terá respostas também humanas. Agora, se o impulso é do Espírito Santo, se a reação é do Espírito Santo, nós teremos respostas espirituais em nome de Jesus. Amém, meus amados. Amado, é impossível você amar a Deus, como eu falei, já ministrei aqui, sem o poder do Espírito Santo. É impossível você querer amar o próximo sem a ação do Espírito Santo. A primeira mensagem é cresça espiritualmente, ou seja, Espírito Santo. Queridos, é impossível você adorar a Deus de apenas de um jeito, só com a Bíblia. Você tem que adorar com a Bíblia, com a verdade, mas você deve adorar em Espírito. Por quê? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então não há como, é impossível você querer fazer alguma coisa ao Senhor, ministrar alguma coisa para as pessoas, ou realizar algum tipo de atividade sem o Espírito Santo. Não tem como. É só, de novo, é só trovão, mas sem chuva. É só fumaça, mas não há fogo. Não resolve nada, não há purificação. Querido, você está comigo aqui, irmão? Amém? Amém? Queridos irmãos, eu quero falar aqui rapidamente a respeito disso, da necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Sim, porque uma vida no Espírito Santo, uma vida mergulhada no Espírito Santo, então nós vamos começar a ampliar a nossa visão. Nós vamos começar com muito mais tranquilidade a refutar o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós vamos falar com muito mais autoridade em nome dele. Por quê? Porque ele está sobre nós, ele está sobre mim, ele está sobre você, em nome de Jesus. E deixa eu falar um pouco mais. Ser cheio, pleno do Espírito Santo é além do selo do Espírito Santo. Porque em Efésios capítulo 1, versículo 13, o Senhor diz que nós fomos, no dia que nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador, nós somos selados. Selados com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? Você tem uma marca de Deus sobre a sua vida. O diabo sabe disso, por isso que ele te atormenta. Você está marcado. Mas não é sobre o selo que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a plenitude, ou o batismo, como alguns dizem. É sobre esse enchimento do Espírito Santo. A pergunta é, quando o Senhor disse aos homens, vem e segue-me, ele selou ou não selou ali? Ele não concretizou algo na vida daqueles homens? Sim ou não? Sim. Agora, quando eles estão em Atos capítulo 3, eles não, mas pelo Espírito de Deus curando aquele coxo na porta chamada Formosa, a pergunta é, foi o selo? Não, foi a ação de que havia acontecido com eles no capítulo 2. O Espírito do Senhor estava sobre eles, a ponto que eles disseram o quê? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Nazareno. Querido, quem pode? Isso é ação do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida mais além, é uma visão mais ampliada, é uma visão mais profunda, é você conseguir penetrar aquilo que é sobrenatural. Como assim? Ora, a Bíblia diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 9
de 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10, você leu a sequência do verso? O que diz? Mas Deus, olha o que diz o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra até as profundezas de Deus. Aleluia! Amado, nós queremos conhecer os segredos. Você tem que penetrar nas profundezas de Deus. Mas como é que faz isso? Deus é Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Então vamos tentar rapidamente, já que estamos falando sobre essa temática. Há um outro texto, ainda no Evangelho de Lucas, no versículo 49 do capítulo 24. Lucas 24, verso 49, diz assim, ó. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Eu entendo quando leio a palavra do Senhor a respeito disso, e é sobre isso que nós estamos tentando discorrer aqui nessa manhã, que há uma necessidade de nós nos prepararmos para esse momento, ser cheios do Espírito Santo. Como assim? Vamos lá. Jesus, naquele episódio, ele ainda não havia sido assunto aos céus, ele não havia ainda sido elevado até as alturas, ele já havia ressuscitado dos mortos, ele já havia se apresentado aos discípulos, às mulheres. Ele já havia se apresentado, inclusive, aquelas 500 testemunhas oculares. Ele já havia se apresentado. E ele estava naquele momento agora para passar os seus 40 dias após a sua ressurreição, para ser elevado aos céus. E a última, das últimas instruções que ele concede àqueles homens, discípulos, e todas aquelas testemunhas que estavam naquele lugar é: fiquem aqui em Jerusalém, fiquem aqui na cidade, para que vocês sejam revestidos do alto, pelo poder do Senhor. Então, amado, o que é esse revestimento que a Bíblia está mencionando aqui, né? É esse efeito de dar cobertura, de alguma forma ornar, né? De cobrir. Isso é o revestimento. Pois bem, aqui eu começo a aprender o seguinte: o Senhor Jesus, na sua mensagem aos discípulos, ele deixa extremamente claro quem fará o revestimento. Amém ou não amém? Está aqui, o texto é claro. E eu começo a aprender que quem reveste é o Senhor. Não adianta você querer fazer ações ou manipular Deus. Não, Ele não é um Deus que se manipula. Nem um Deus em que eu dou algum tipo de manivela e Ele começa então a me atender, porque eu vou manivelando, né? Não. Quem reveste é o próprio Senhor. Quem faz o revestimento é Deus. Veja que, por que isso aqui é importante, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, até que do alto sejais revestidos. Ok? Está comigo aí, irmão? Então existe algum tipo de revestimento de baixo? Infelizmente talvez tenha, mas não é do alto. Por que ele tem que frisar que o revestimento é do alto? Porque existe algum tipo de maneira, então, que pode, de alguma forma, manipular-nos e sermos revestidos pela parte de baixo. Ou pelo menos por algum tipo de coisa que acontece por aqui. Será, pastor? Não, vamos para a Bíblia então. Você lembra que quando eles estavam no Sinédrio discutindo a respeito desse movimento que estava acontecendo naqueles dias? E levantou-se um dos nobres, um homem muito sábio. E ele estava lá no Sinédrio e disse: olha, se essa obra é de Deus, ninguém vai poder impedi-lo. Não tem como deter, porque se é obra do Senhor. Não adianta querer matar todo mundo, não vai resolver. Já matamos Jesus, não resolveu. Seus discípulos continuam pregando. E uma das palavras deste homem é muito interessante, que ele diz o seguinte: ele começa a fazer uma citação histórica. Vocês lembram de um outro que se levantou e estava lá e de repente ele morreu e todos os seus seguidores se espalharam e parou? É assim que ele inicia. Ou seja, havia movimento para a libertação de Israel antes de Jesus? Sim ou não? Sim. O que foi a revolta dos Macabeus, que está lá na Bíblia Católica, inclusive? Não é justamente esse movimento, de alguma forma, de trazer santidade para o povo do Senhor? Mas Deus não estava naquilo. Mas havia movimento. E quando é que aconteceu a revolta dos Macabeus?
Foi quando justamente aquele imperador, ele pega a carne de porco, pega um porco e sacrifica no altar do Senhor. Só que para o povo judaico, ou para o povo hebreu, até o dia de hoje, o judaísmo, um porco é um sacrilégio, porque era considerado um animal imundo para os judeus. E aquele imperador, ele pega o porco e sacrifica no altar do Senhor, e mola lá. E aí os macabeus se revoltam, está lá, né, na Bíblia Católica, primeiro e segundo livros de Macabeus, e lá nós temos essa história. Deus estava ali, se manifestou ali por profetas, por profecia. Deus falou alguma coisa naqueles episódios? Nada. Havia um movimento de baixo, havia um movimento terreno, para que as coisas pudessem voltar, né, a ter um certo, poder, uma dinâmica diferenciada, mas não aconteceu, não ocorreu. Quando a Bíblia diz, e Jesus está falando, olha, fiquem aqui até que do alto, é porque sou eu, o Senhor, que revestirei vocês. É isso que o texto está dizendo. Amado, aprenda a primeira verdade com relação a isso. Hoje nós estamos vendo um tempo de muitas campanhas. Campanha meio feia, né? Mover então, fica mais bonito. Nós estamos vendo um tempo em que as pessoas correm por causa de um movimento A, B ou C. Porque estará o pregador fulano, ciclano e beltrano. Porque vai estar aquele homem, grande profeta, aquele grande homem, aquela grande mulher, o sacerdote, enfim. E as pessoas abarrotam estádios, às vezes, para ver o homem. Para ver o homem, veja bem. Eles não estão interessados em, de alguma forma, ser uma voz profética naquele lugar, em ser alguém ali que vai ser, enfim, um auxiliar para que o nome do Senhor se expanda. Mas ele vai lá muito mais para, de alguma forma, como eu tenho falado constantemente, tomar um passe, né? Ou agarrar uma bênção, como queira. Mas as pessoas abarrotam esses lugares atrás do movimento, atrás do abençoado, atrás, né, de mais uma profecia que eu preciso ouvir. Veja que esse é o movimento atual, ou seja, a pessoa sai daquele momento de cartomancia, de jogar búzios, tarô, e aí entra para dentro do evangelho com a intenção de procurar agora o profeta, de procurar na última profecia, de procurar o último mover, mas não está interessado em ser cheio do Espírito para falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o movimento atual. E as pessoas fazem esse tipo de oferta porque isso atrai muita gente. E de alguma forma essas pessoas que são atraídas por isso, elas de alguma forma também ofertam para isso. E aí tem que se manter grandes templos, tem que se manter grandes catedrais, por causa de ofertas que vão, né, sendo oferecidas. Quando a Bíblia diz o que para mim e para você? Fique em Jerusalém, até que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Soberano, o Eterno, revista vocês do alto. É isso que o texto está falando, querido. Então eu aprendo que não é o meu movimento, mas é o movimento dele sobre mim, em nome de Jesus. Olha que interessante, querido, é só Deus que pode dar essa cobertura. Por que eu estou falando sobre isso? Lembra que eu citei muito aqui o texto da mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. Mas no capítulo 3, o que nós temos? O Senhor falando com Nicodemos, numa conversa hard, né? Conversa top. O cara era fera, o Nicodemos, então o Senhor foi fera com ele também. E chega do dado momento, lá na sua conversa, está escrito no versículo 8, diz assim, ó: o vento sopra onde quer, e você não vê de onde vem, e nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Olha que tremendo. Sabe o que está acontecendo aqui? Você não manipula Nicodemos. Você não tem como manusear o Espírito Santo. Olha, as coisas que o Senhor faz, só por Deus. Você está ressuscitando o morto, está multiplicando pão e peixe, vai quebrar as padarias aqui da época. Vai quebrar. Sim. Aí ele vai dizer o quê? Tu está impressionado com tudo isso, né? E aí o Senhor vai mudar a conversa, né? Vai mudar a conversa. É necessário você nascer da água e do Espírito. É necessário. E aí um pouquinho mais adiante ele vai trazer sobre essa realidade. Sabe o que acontece, irmão? Não adianta você dizer assim, ó, hoje é o dia. Não. Mas quando Deus diz assim, ó, hoje é o dia, aí acontece. Aleluia? Porque o Espírito sopra onde quer, e você não vê de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aleluia?
Não sou eu que manipulo, não sou eu que dou corda, não sou eu que dou manivela. Não é você, por mais santo que você seja, que você vai conseguir mover o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito se move onde Ele quer e você não vê de onde Ele vem e nem vê para onde Ele vai. Mas o nascido do Espírito, ele percebe a ação do Espírito. Essa é a diferença. Amém ou não amém, querido? Amém. Aleluia. Portanto, para ser cheio do Espírito Santo, é necessário que venha do alto. Não é da terra, é do alto. O que eu faço, pastor? Fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Fazendo o que em Jerusalém? Orando durante aqueles 10 dias que antecederam o Pentecostes. Orando, buscando a Deus. Mas assim, pastor, já faz uns 10 anos que eu estou nessa pegada aí. Olha, fique em paz. Porque não é você não sabe o dia, você não sabe quando o vento vem, mas ele vem. Aleluia. Ele vem. Você não sabe qual é o momento, mas ele vem. Porque ele prometeu que virá. Eu vou revestir vocês. Foi Jesus quem falou. Queridos irmãos, por isso nós precisamos buscar essa presença, esse revestimento. Segundo, só 2 pontos, fiquem tranquilos, vou terminar. Revestidos do Espírito, revestidos do poder. Esse é o segundo tópico aqui da nossa meditação nessa manhã. Porque a Bíblia fala ali, né? Fique na cidade até que do alto sejam revestidos do poder. O que é o poder, irmão? O que é isso, né? Pegando no dicionário, eu tive aí a grata satisfação de dar uma pesquisadinha de novo no Aurélio. Diz assim, ó, poder, direito de deliberar, agir, mandar e também, dependendo do contexto, exercer autoridade, soberania ou posse ou domínio, influência ou força. Isso tudo significa poder. E quando eu li aqui, eu me lembrei de um episódio, né, que eu estava falando, evangelizando, né, um político, e ele disse, olha, eu tenho fome, eu adoro o poder. Não é pelo dinheiro, eu não estou pelo dinheiro, até porque eu tenho negócios, mas eu amo, eu sou apaixonado pelo poder de exercer domínio. Ele não era crente, né, irmão? Fica tranquilo. Mas olha que interessante, não é por dinheiro que eu estou nesse negócio, eu estou pelo poder que ele concede. Só faz uns anos, viu? Não é aqui nem Porto Alegre, fica tranquilo. Amados irmãos, vamos tentar pensar sobre esse revestimento do poder agora, justo, né? Conforme nós falamos aqui que está no dicionário. O que é o poder? Vamos para a pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para a manifestação do poder do Espírito na vida de Jesus, nós vamos ver milagres, prodígios e sinais de todo tipo. Curas, multiplicação, como eu citei aqui, ressurreição de mortos, né? Aquela menina jovem, o Lázaro, né? A viúva, o filho da viúva de Naim. Jesus fez milagres, prodígios e sinais. Isso é a manifestação de poder. Depois de Atos 2, o que é manifestação de poder na vida dos apóstolos? Sinais, curas, milagres, transformações. Citei agora há pouco Atos 3, aquele coxo levantando pelo poder do nome de Jesus, a abertura da prisão para Pedro, a abertura da prisão no capítulo 12, no capítulo 6, que coisa maravilhosa. Esses são só aqui, bem rapidinho, né? Falando desses esses episódios assim de milagre, de transformação, de mudança de realidade pela manifestação do Espírito através do seu poder. Agora eu quero que você conecte isso, amado. Qual é o nosso propósito da igreja? Promotores de paz, promotores da cura e manifestação do reino. Porque se estas coisas começarem a acontecer, diz o Senhor, diga, é chegado o reino de Deus. Está comigo, irmão? Amém ou não amém? É tão tremendo porque Paulo, ele um pouquinho mais adiante, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no primeiro primeira carta, capítulo 4, ele diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Se nós falamos que queremos manifestação do reino, nós estamos falando então do poder do Espírito Santo, a manifestação de Deus. Agora, queridos irmãos, vamos pensar na igreja atual, no momento atual. Vamos tentar conectar isso com a nossa vida de forma bem prática aqui, queridos irmãos. Como é que a igreja nos dias atuais ela manifesta o poder do Espírito Santo?
e entender que é o Espírito Santo que está falando, que está fazendo. Como é que faz? Porque os filhos de Cefas tentaram expulsar demônios. Lembra do episódio? Em nome de Deus que Paulo servia. E não deu certo. Largou os caras pelados. Lembra do episódio? Deram dentro do bico. Ficaram nus, rasgaram as suas vestes dos demônios e eles ficaram nus. Como é que então a gente entende, querido, que realmente há uma manifestação, existe realmente uma manifestação do poder de Deus, e não é a manipulação pela neurolinguística, pela manipulação da mente, pela manipulação de alguns resultados? Como é que faz? Em primeiro lugar, escute bem, vai para mim. Cuidado com o piloto automático. Porque existe uma diferença enorme em saber fazer e fazer pela direção do Espírito Santo. Querido, existe. Existe uma grande diferença a respeito disso. Muito grande. Sim. Porque com a prática que você e eu temos com o Evangelho, nós nos habituamos com algumas coisas. E aí nós sabemos fazer. Mas Deus não está ali. Por isso a importância de sabermos, de termos o discernimento do que Deus quer fazer, em nome de Jesus. Você lembra de um episódio? Está lá em Atos capítulo 16. Olha, essa passagem para mim é muito emblemática nesse sentido. Paulo está pregando. Aí vem uma menina possessa por espíritos malignos, né? E ela adivinhava e dava muito lucro aos seus senhores. E ela dizia abertamente: estes homens, né, são servos do Deus Altíssimo. Lembra desse episódio? Lembra? Atos 16. A Bíblia diz assim, passado muitos dias, Paulo, voltando para ela, disse, né, sai, espírito maligno, em nome do Senhor. E o espírito maligno deixou a menina. Vendo os senhores que a sua fonte de lucro havia sido perdida, expulsaram aqueles homens para que não pregassem mais naquele lugar. Lembram disso? Olha que coisa tremenda, o saber fazer e o fazer na direção do Espírito Santo. Olha só, a mulher estava encapetada ou não estava? Sim ou não? Sim. Estava lá, estava endemoniada. Paulo sabia ou não sabia? Sabia. Por que não expulsou no primeiro dia? Porque se o capeta está lá, tem que ir embora, né? Mas ele não expulsou no primeiro dia. A Bíblia diz bem claramente, depois de muitos dias. Por quê? Lá se converteu um homem chamado um procônsul, né? De nome Sérgio, se não me falha a memória. Paulo ficava pregando e a capetada incomodando. Paulo prega e a capetada incomoda. Muitos dias. Se Paulo expulsa esse demônio no primeiro dia, irmãos, a fonte de lucro é que aqueles homens vão embora. A pergunta é: será que aquele homem teria se convertido? Sim ou não? Não. Será que aquelas pessoas naquele lugar teriam ouvido falar a respeito de Cristo? Sim ou não? Não. Se expulsa antes do prazo, ele vai ter que ir embora antes do prazo de Deus. Eu fico imaginando, agora tá? A Bíblia não diz, agora é a minha fantasia mental aqui. Paulo levantando de manhã cedo para orar: Senhor, hoje eu vou detonar aquele capeta. Hoje não. Mas eu não aguento mais. Segura ele. Está comigo, é comigo, vai pregar. Mas a mulher está incomodando nós. Fica quieto e prega. Eu fico imaginando, segunda, hoje é o dia, Senhor. Terça, né? Não, hoje não é o dia. Passou a semana, é agora, né? Não, ainda não. Passou 2, 3, não sei. Mas daqui a pouco o Senhor diz: hoje é o dia. Mas o Senhor não disse para ele que ele ia embora depois disso. Você está comigo aí, irmão? Não. Saber fazer é uma coisa, agora fazer na direção de Deus só pelo Espírito, você não dá. Não dá. Portanto, irmãos, Deus não quer que nós saibamos fazer, Deus quer que nós dependamos do seu Espírito, para que as ações que você e eu aprendemos a fazer seja feita na direção de Deus, que você só vai saber pelo Espírito de Deus, não tem outro jeito. Amém, querido? Sabe o que eu aprendo aqui? Uma verdade para mim e para a sua vida. Você tem que ser um pregador, eu vou falar um pouco sobre isso na próxima mensagem desse evangelho. Mas a sua palavra persuasiva não convence ninguém, nem o seu cachorro. Eu que diga lá em casa. Não adianta, nem o seu cachorro se convence com a sua palavra persuasiva. Não. Agora, quando você fala em nome do Senhor, amado, os montes ficam fendendo, diz a Bíblia, em Isaías 64. Os gravetos inflamam quando Deus fala. As rochas tremem.
Isaías 64. Ele fende os céus quando ele diz, quando ele fala, e ele usa bocas humanas para fazer isso. Essa é a diferença. Não são as suas palavras persuasivas, mas são as ações do Espírito Santo na sua vida para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, e eu encerro por aqui, Gálatas 5:25: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Amém? Em nome de Jesus, querido é Deus, é o Senhor, através da minha e da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje é uma mensagem mais pessoal para mim e para você. E domingo que vem, se Deus permitir, se Ele não voltar até lá, eu quero dar sequência sobre esse enchimento. Por que motivo nós somos cheios? Quais as razões de sermos cheios? Mas hoje é uma mensagem para que nós possamos entender a necessidade de nós buscarmos esse enchimento do Espírito Santo todo dia, todo dia. De nós buscarmos o batismo do Espírito Santo todo dia, de nós buscarmos os dons espirituais todo dia, de nós buscarmos ter essa revelação do Senhor, discernimento do Senhor, para agir conforme o Senhor e não agir por práticas, e não agir por apenas resultados humanos, carnais, não, mas resultados divinos e bíblicos, em espírito e em verdade, pelas ações do Espírito Santo, com bases, ou com a base na Sagrada Escritura, em nome de Jesus. Eu sei, amado, que você e eu, todo dia, de alguma forma nós somos atacados, nós ficamos alvo de Satanás, não tem jeito, e ele tenta, de todas as maneiras possíveis, te tirar da presença de Deus, te arrancar da presença do Senhor. A Bíblia mesmo diz que nós somos como ovelhas, que são entregues ao matadouro todo dia. Ou seja, há todo dia uma oferta diabólica, maligna, para que de alguma forma venha romper a sua vida. E quando eu e você percebamos essa ação, ou percebemos essa ação do Espírito, esse revestimento do Espírito, você não fica com uma autopiedade, se autocomiserando ali, sabe? Aquela autocomiseração, sabe? Você não faz assim. Deu errado. O diabo veio, atacou, afligiu, atribulou. Jesus, eu sabia. É desse jeito? Opa, chegou uma bolinha para jogar. Eu sabia, Senhor, que não ia dar certo, viu? Eu não fui entregar minha vida para Ti, olha aí. É assim que nós agimos. Quando nós somos revestidos do alto, quando nós temos a plena convicção do movimento do Espírito sobre nós, e o diabo vem nos atormentar, e ele vem todo dia, nós temos que declarar: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu hoje sou livre. Tu me oprime para a prisão, mas eu sou livre, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Quando ele vem oprimir, quando ele vem de alguma forma tentar, você vai lembrar: para aí, eu já fui revestido do alto. Eu não fui revestido de um movimento que aconteceu lá na tenda, lá no campo de futebol, lá naquele dia no ginásio, não. Eu fui revestido do alto, e pelo poder que há do alto sobre a minha vida, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Só pelo Espírito que você faz isso, senão você não consegue. Se você não tem esse discernimento, e aí, amado, você consegue declarar profeticamente pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Às vezes nós ficamos pedindo: Deus, faz um milagre aqui, faz um milagre acolá. Amado, você está aqui, é um milagre. Tem até uma música que diz, eu sou o milagre, eu estou aqui, A palavra do Senhor, querido, ela já fez o maior milagre na sua vida. Você estava morto, você está vivo. Aleluia. Quando nós estamos cheios, revestidos do alto do poder do Espírito Santo, querido, nós começamos a andar com autoridade no mundo espiritual, em nome de Jesus, deliberando no mundo espiritual, em nome de Jesus, não se autocomiserando ou piedoso, autopiedade, não, nós chegamos na autoridade do poder do nome do Senhor. Olha, diabo, tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a diferença. Somente revestimento do alto, cheios do Espírito Santo, para assim andarmos totalmente livres. Amém, querido? A minha pergunta é: você quer ser cheio do Espírito? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus.
Aleluia. Pelo menos aqui o pecado, se for possível pegar, que vai ser a bênção. Nós já vamos terminar o culto. Pode ser o Bruno, o teclado. Vamos pegar o teclado aí. Eu fiz uma pergunta. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu acho que todos nós, de alguma forma, ansiamos por isso. Mas se você prestou um pouquinho de atenção na palavra que foi ministrada aqui, que foi pregada, nós insistimos muito de que esse revestimento ele vem do alto, não vem do seu movimento. Você deseja? Amém, eu quero, Senhor. Então, você tem que buscar aonde? No alto. No alto. De Deus. Você precisa buscar isso da parte do Senhor. É bonito quando nós falamos aqui, né? Olha, eu vou andar, né, em lugares celestiais determinando sobre Satanás e os demônios. Mas se não houver revestimento do alto, querido, eu temo que você e eu possamos aí sair correndo pelado aí de um episódio, né? Está na Bíblia, em Atos. Aqueles homens falaram em nome do Deus de Paulo, não em nome do Deus que eles serviam. Portanto, amado, como eu falei, repito, não é algo automático que você e eu manipulamos, manivelamos e aquilo funciona. Não. Se você der um monte de glória a Deus, aleluia, se você der uma sequência de rajada de glória, né? Até brinca no meio, né? Aí vai funcionar. Se você falar aleluia, 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 começa a enrolar e vai dar certo. Pelo menos não temos base bíblica para afirmar isso. Se você gritar muito, então Deus vai ouvir. Se você ficar em silêncio, é o jeito que Deus age. A Bíblia não fala nada a respeito disso. A Bíblia fala o seguinte: fiquem aqui, sejam preparados, porque eu vou revestir você, que vem do alto, vem do céu, vem da parte dele, não vem das suas ações, dos seus movimentos. Mas eu quero, em nome de Jesus, eu quero. Portanto, amado, eu quero te convidar para você fechar seus olhos agora, em nome de Jesus, e você pedir isso ao Senhor. E você pedir isso ao Senhor nesta manhã: Senhor, eu quero ser revestido do Teu Espírito. Eu preciso do revestimento do alto, não da terra. Eu preciso ter um encontro real contigo, verdadeiro, que nem aquela mulher samaritana que nós falávamos aqui no domingo passado. Você pode começar a orar no seu lugar sobre isso, em nome de Jesus, e pedir isso ao Senhor. Querido, quando você entender essa plenitude do Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida, então você vai entender que o pecado já não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós vamos começar a entender que é pelo Espírito de Deus que os demônios fogem da presença do Senhor. Nós vamos começar a perceber que as ações que começam ali a acontecer só e somente pelo Espírito de Deus. Então eu te convido nesse momento, querido, a você clamar a Deus: Senhor, eu preciso desse enchimento. Abra aí seus lábios, abra seu coração, não seja tímido não. Pastor, eu preciso orar um pouco mais alto. Ora mais alto, querido. Pastor, eu preciso orar mais baixo. Ora mais baixo. Porque não é sobre o seu tom de voz. Pastor, eu preciso me sentar agora, eu preciso dobrar meu joelho. Faça isso. Porque não é sobre seu posicionamento corporal que o revestimento vem do alto. Não é. Eu quero te convidar nesse momento, amado, a você começar aí no seu lugar a clamar a Deus: Senhor, eu preciso desse revestimento. E eu não abro mão dele nessa manhã. Eu não abro mão dele. Então abra aí os seus lábios, abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua alma e receba do Senhor essa manhã. Aleluia. Pai querido, começa, Senhor, a ministrar aqui, Senhor, nessa manhã, papai. Começa a vir, Senhor amado, com a tua cura. Começa a vir, Senhor amado, com o revestimento do Senhor, ó Pai, sobre teus filhos nessa manhã. Amém, Deus. Nós precisamos. Nós precisamos. É verdade, Deus. É impossível viver a vida cristã sem as ações do teu Espírito. Ah, meu Deus e Pai, é impossível nós vencermos os investimentos satânicos se não for pelo teu Espírito. Se não for. Eu te peço nessa manhã, Senhor, reveste, Senhor amado, agora, Senhor, a vida dos meus irmãos, Pai, de uma forma poderosa. Porque o que eles precisam, Senhor amado, ó Deus querido, não é simplesmente serem abençoados, porque já são,
O que eles precisam, Senhor amado, assim como eu, é ser revestido do alto, é ser tomado pelo Teu Espírito, é ser, ó Pai amado, cheio de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai. E eu oro nessa manhã, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, papai, que o Senhor comece, Senhor, a tomar, a tocar, a realizar, a fazer, a executar, Senhor amado, conforme a direção do Teu Espírito. Enche-nos por completo, enche-nos totalmente, Senhor. Enche-nos, ó Deus amado, por completo, Senhor amado, em nome de Jesus. Que o Senhor nos revista do Teu Espírito, que o Senhor nos encha do Teu Espírito, papai, em nome do Senhor. Deus, nós oramos aqui nessa manhã, papai. Nós declaramos aqui, Senhor, o enchimento do Senhor, o enchimento do Teu Espírito, Senhor amado, sobre a vida dos Teus filhos e filhas, agora, em nome de Jesus. Aleluia! Começa, Deus amado, a transportar, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Porque só pelo Teu Espírito, Senhor, que Teus filhos serão vencedores. É só pelo Teu Espírito, Pai, que estas situações poderão, Senhor amado, ser, ó Deus amado, realmente, Deus amado, transponíveis, Pai, em nome de Jesus. Levante a tua voz, querido, e comece a glorificar o nome do Senhor aqui. Aleluia, 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 em nome do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, o enchimento, a plenitude, as ações do Teu Espírito na vida, Senhor, dos Teus filhos agora, em nome de Jesus, papai. Enche com o Teu poder, enche com o Teu Espírito, enche, Senhor amado, aleluia. Comece a orar no seu lugar, querido. Abra seus lábios, comece a glorificar o nome do Senhor. Diga ao Senhor, louvado seja o Teu nome, papai, engrandecido seja a Sua. Enche, Senhor, com o Teu Espírito. Manifesta o Teu poder. Manifesta, Senhor amado, de uma forma plena e poderosa. Porque é só pelo Teu Espírito, é só pelo revestimento de Deus que nós, ó Deus amado, conseguiremos vencer, papai, em nome de Jesus. Aleluia! Comece a glorificar, querido. Comece a adorar o nome do Senhor. Pare de dizer para Deus, Senhor, eu tenho problemas. Comece a glorificar o nome do Senhor. Eu tenho Deus que é soberano. Aleluia! Eu tenho Deus que é vencedor sobre todas as coisas. Amado, eu te convido agora para você erguer as suas mãos aos céus o mais alto que você puder. Aleluia! E eu quero te convidar a você caminhar como um vencedor, cheio do Espírito. Reveste o Aleluia! Espírito sobre a minha vida, Pai. Eu te convido nessa manhã a você caminhar, a orar, a declarar como alguém cheio do Espírito. Oh, Pai querido. Aleluia! Aleluia! Não alguém que anda pelo curso do mundo, não alguém com autoconsideração, autopiedade, mas declarando em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia! É só pelo Espírito, é só pelo Espírito, amado. Seja cheio de Deus, seja cheio, mergulhe profundamente nessas águas, mergulhe totalmente, seja absorvido pelas águas de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia, Senhor! Aleluia! Oh, glória! Nós te bendizemos, Pai, nós te glorificamos, Oh, Pai querido. nós exaltamos o Teu nome, bendizemos a Ti, Rei da Glória. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, Deus. Eu cantarei quão grande. Oh, aleluia! Aleluia! É o meu Deus, quão grande é o meu Deus, aleluia! Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Glória a Deus! É o meu Deus, Aleluia! e todos hão de ver. Aleluia! Quão grande
Porque nosso propósito é manifestarmos o reino de Deus. E Aleluia. as pessoas precisam ver quão grande é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Como Deus. eles vão ver que grande é o Senhor? Glória a Por causa da Deus. sua vida, por causa da minha vida, Aleluia. pela forma que nós andamos. Porque se vivemos no Espírito, nós andamos no Espírito. Aleluia. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Aleluia! E todos hão de ver quão grande é meu Deus. Sobre todo nome, aleluia, o céu. Sobre todo nome é o céu. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Sobre todo nome é o céu, Senhor. Sobre todo nome é o céu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, papai. Obrigado, Deus. Nós queremos cultivar estas ações do teu Espírito. Aleluia. O movimento que teu Espírito faz, esse vento que sopra onde quer. Aleluia. Eu não vejo de onde ele vem nem para onde ele vai, mas ele Aleluia. sopra. Aleluia, estas águas, ó Pai, que quanto mais nós navegamos nela, mais profunda, mais nos surpreende, mais nós somos abastecidos e cheios. Aleluia. É sobre esses caminhos, é sobre essa realidade que nós queremos andar e viver em nome de Jesus. Leva-nos ao nosso lar, papai. Senhor, dá-nos uma semana na presença do Senhor, mergulhados no Espírito. Aleluia. Dá-nos, ó Deus querido, esse tempo, Deus, de enchimento do Senhor, pelo mover que há no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós oramos na autoridade do Teu nome, papai. Aleluia. E que o amor de Deus, Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o conforto que há no Espírito Santo, Aleluia. seja hoje e sempre com a igreja do Senhor, e o povo do Senhor diz amém. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome do Senhor, Deus abençoe a todos numa semana abençoada, numa semana de vitória na presença do Senhor. Pelo menos aí uns 2 ou 3 abraços antes de você ir embora. Eu te convido para você dar no seu irmão, desejando a ele uma semana abençoada e uma semana de vitória na presença do Pai, em nome de Jesus.